Capítulo 101. A Revolução Dálmata. Foi Virgília quem me deu notícia da viravolta política do marido. Certa manhã de outubro, entre 11 e meio-dia, falou-me de reuniões, de conversas, de um discurso. De maneira que desta vez fica você baronesa, interrompi eu. Ela derreou os cantos da boca, e moveu a cabeça a um e outro lado, mas esse gesto de indiferença era desmentido por alguma coisa menos definível, menos clara, uma expressão de gosto e de esperança. E não sei por que, imaginei que a carta imperial da nomeação podia atraí-la à virtude, não digo pela virtude em si mesma, mas por gratidão ao marido. Que ela amava cordialmente a nobreza, e um dos maiores desgostos de nossa vida foi o aparecimento de certo pelintra de legação, da legação da Dalmácia, suponhamos, o conde BV, que a namorou durante 3 meses. Esse homem, vero fidalgo de raça, transtornara um pouco a cabeça de Virgília, que, além do mais, possuía vocação diplomática. Não chego a alcançar o que seria de mim, se não rebentasse na Dalmácia uma revolução, dolorosa, formidável. Os jornais, a cada navio que chegava da Europa, transcreviam os horrores, mediam o sangue, contavam as cabeças, toda a gente fremia de indignação e piedade. Eu abençoava interiormente essa tragédia, que me tirara uma pedrinha do sapato. E depois o Dalmácia era tão longe. Capítulo 102. De repouso. Mas este mesmo homem, que se alegrou com a partida do outro, praticou daí a tempos. Não hei de contá-lo nesta página, fique esse capítulo para repouso do meu vexame. Uma ação grosseira, baixa, sem explicação possível. Repito, não contarei o caso nesta página. Capítulo 103. Distração. Não, senhor doutor, isto não se faz. Perdoe-me, isto não se faz. Tinha razão Dona Plácida. Nenhum cavalheiro chega 1 hora mais tarde ao lugar em que o espera sua dama. Entrei esbaforido. Virgília tinha ido embora. Dona Plácida contou-me que ele esperara muito, que se irritara, que chorara, que jurara votar-me ao desprezo, e outras mais coisas que a nossa caseira dizia com lágrimas na voz, pedindo-me que não desamparasse Yaya, que era ser muito injusto com uma moça que me sacrificaria tudo. Expliquei-lhe então que um equívoco. E não era, cuido que foi simples distração. Um dito, uma conversa, uma anedota, qualquer coisa, simples distração. Coitada de Dona Plácida. Estava aflita deveras. Andava de um lado para outro, abanando a cabeça, suspirando com estrépito, espiando pela rótula. Coitada de Dona Plácida. Com que arte conchegava as roupas, bafejava as faces, acalentava as manhas do nosso amor. Que imaginação fértil em tornar as horas mais aprazíveis e breves. Flores, doces, os bons doces de outros dias, e muito riso, muito afago, um riso e um afago que cresciam com o tempo, como se ela quisesse fixar a nossa aventura, ou restituir-lhe a primeira flor. Nada esquecia nossa confidente caseira, nada, nem a mentira, porque a um e outro referia suspiros e saudades que não presenciara, nada, nem a calúnia, porque uma vez chegou a atribuir-me uma paixão nova. Você sabe que não posso gostar de outra mulher, foi a minha resposta, quando Virgília me falou em semelhante coisa. E esta só palavra, sem nenhum protesto ou admoestação, dissipou o alívio de Dona Plácida, que ficou triste. Está bem, disse-lhe eu, depois de 1/4 de hora, Virgília há de reconhecer que não tive culpa nenhuma. Quer você levar-lhe uma carta agora mesmo? Ela há de estar bem triste, coitadinha. Olhe, eu não desejo a morte de ninguém, mas, se o senhor doutor algum dia chegar a casar com Yaya, então sim,
é que há de ver o anjo que ela é. Lembra-me que desviei o rosto e baixei os olhos ao chão. Recomendo este gesto às pessoas que não tiverem uma palavra pronta para responder, ou ainda as que recearem encarar a pupila de outros olhos. Em tais casos, alguns preferem recitar uma oitava dos Lusíadas, outros adotam o recurso de assobiar a norma. Eu tenho o meu gesto indicado, é mais simples, exige menos esforço. 3 dias depois, estava tudo explicado. Suponho que Virgília ficou um pouco admirada, quando lhe pedi desculpa das lágrimas que derramara naquela triste ocasião. Nem me lembra se interiormente as atribuía a Dona Plácida. Com efeito, podia acontecer que Dona Plácida chorasse, ao vê-la desapontada, e, por um fenômeno da visão, as lágrimas que tinha nos próprios olhos lhe parecessem cair dos olhos de Virgília. Fosse como fosse, tudo estava explicado, mas não perdoado, e menos ainda esquecido. Virgília dizia-me uma porção de coisas duras, ameaçava-me com a separação, enfim louvava o marido. Esse sim, era um homem digno, muito superior a mim, delicado, um primor de cortesia e afeição, é o que ela dizia, enquanto eu, sentado, com os braços fincados nos joelhos, olhava para o chão, onde uma mosca arrastava uma formiga que lhe mordia o pé. Pobre mosca! Pobre formiga! Mas você não diz nada, nada? Perguntou Virgília, parando diante de mim. Que hei de dizer? Já expliquei tudo. Você teima em zangar-se, que hei de dizer? Sabe o que me parece? Parece-me que você está enfastiada, que se aborrece, que quer acabar. Justamente. Foi dali pôr do chapéu, com a mão trêmula, raivosa. Adeus, Dona Plácida, bradou ela para dentro. Depois foi até a porta, correu o fecho, e a sair, agarrei-a pela cintura. Está bom, disse-lhe. Virgília ainda forcejou por sair. Eu retive-a, pedi-lhe que ficasse, que esquecesse. Ela afastou-se da porta e foi cair no canapé. Sentei-me ao pé dela, disse-lhe muitas coisas meigas, outras humildes, outras graciosas. Não afirmo se os nossos lábios chegaram à distância de um fio de cambraia ou ainda menos, é matéria controversa. Lembra-me, sim, que na agitação caiu um brinco de Virgília, que eu inclinei-me a apanhá-lo, e que a mosca de a pouco trepou ao brinco, levando sempre a formiga no pé. Então eu, com a delicadeza nativa de um homem do nosso século, pus na palma da mão aquele casal de mortificados, calculei toda a distância que ia da minha mão ao planeta Saturno, e perguntei a mim mesmo que interesse podia haver num episódio tão mofino. Se concluís daí que eu era um bárbaro, enganas-te, porque eu pedi um grampo a Virgília, a fim de separar os dois insetos, mas a mosca farejou a minha intenção, abriu as asas e foi-se embora. Pobre mosca! Pobre formiga! E Deus viu que isto era bom, como se diz na Escritura. Capítulo 104. Era ele. Restituiu o grampo a Virgília, que o repregou nos cabelos, e preparou-se para sair. Era tarde, tinham dado 3 horas. Tudo estava esquecido e perdoado. Dona Plácida, que espreitava a ocasião idônea para a sauda, fecha subitamente a janela e exclama: Virgem Nossa Senhora! Aí vem o marido de Yaya. O momento de terror foi curto, mas completo. Virgília fez-se da cor das rendas do vestido, correu até a porta da alcova. Dona Plácida, que fechara a rótula, queria fechar também a porta de dentro. Eu dispus-me a esperar o Lobo Neves. Esse curto instante passou. Virgília tomou-a-se, empurrou-me para a alcova, disse a Dona Plácida que voltasse à janela. A confidente obedeceu. Capítulo 105. Equivalência das janelas. Dona Plácida fechou a porta e caiu numa cadeira. Eu deixei imediatamente a alcova, e dei 2 passos para sair à rua,
com o fim de arrancar Virgília ao marido. Foi o que disse, e em bem que o disse, porque Dona Plácida deteve-me por um braço. Tempo houve em que eu cheguei a supor que não dissera aquilo senão para que ela me detivesse, mas a simples reflexão basta para mostrar que, depois dos 10 minutos da alcova, o gesto mais genuíno e cordial não podia ser senão esse. Isto por aquela famosa lei da equivalência das janelas, que eu tive a satisfação de descobrir e formular, no capítulo 51. Era preciso arejar a consciência. A alcova foi uma janela fechada. Eu abri outra com o gesto de sair, e respirei. Capítulo 106. Jogo perigoso. Respirei e sentei-me. Dona Plácida troava a sala com exclamações e lástimas. Eu ouvia, sem lhe dizer coisa nenhuma, refletia comigo se não era melhor ter fechado Virgília na alcova e ficado na sala, mas adverti logo que seria pior. Confirmaria a suspeita, chegaria o fogo à pólvora, e uma cena de sangue. Foi muito melhor assim. Mas depois? Que ia acontecer em casa de Virgília? Matá-la-ia marido? Espancá-la-ia? Encerrá-la-ia? Expulsá-la-ia? Estas interrogações percorriam lentamente o meu cérebro, como os pontinhos e vírgulas escuras percorrem o campo visual dos olhos enfermos ou cansados. Iam e vinham, com seu aspecto seco e trágico, e eu não podia agarrar um deles e dizer, és tu e não outro. De repente vejo um vulto negro, era a Dona Plácida, que fora dentro, enfiara a mantilha, e vinha oferecer-se-me para ir casa do Lobo Neves. Ponderei-lhe que era arriscado, porque ele desconfiaria da visita tão próxima. Sossegue, interrompeu ela, eu saberei arranjar as coisas. Se ele estiver em casa não entrou. Saiu. Eu fiquei a ruminar o sucesso e as consequências possíveis. Ao cabo, parecia-me jogar um jogo perigoso, e perguntava a mim mesmo se não era tempo de levantar e esparecer como um parceiro do viste. E então sentia-me tomado de uma saudade do casamento, de um desejo de canalizar a vida. Por que não? Meu coração tinha ainda que explorar, não. Me sentia incapaz de um amor casto, severo e puro. Na verdade, as aventuras são parte torrencial e vertiginosa da vida, isto é, a exceção. Eu estava enfarado delas, não sei até se me pungia algum remorso. Mal pensei naquilo, deixei-me ir atrás da imaginação, vi-me logo casado, ao pé de uma mulher adorável, diante de um babi, que dormia no regaço da ama, todos nós no fundo de uma chácara sombria e verde, a espiarmos através das árvores uma nesga do céu azul, extremamente azul. Linhas traçadas pressa, e por trás delas a tempestade de outro cérebro, a raiva dissimulada, o desespero que se constrange e medita, porque tende a resolver-se na lama, ou nas lágrimas? Quanto a mim, se vos disser que li o bilhete 3 ou 4 vezes, naquele dia, acreditai-o, que é a verdade. Se vos disser mais que eu reli no dia seguinte, antes e depois do almoço, podeis crê-lo, é a realidade pura. Mas se vos disser a comoção que tive, duvidai um pouco da asserção, e não a aceiteis sem provas. Nem então, nem ainda agora cheguei a discernir o que experimentei. Era medo, e não era medo, era dó e não era dó, era vaidade e não era vaidade, enfim, era amor sem amor, isto é, sem delírio, e tudo. Isso dava uma combinação assaz complexa e vaga, uma coisa que não podereis entender, como eu não entendi. Suponhamos que não disse nada. Capítulo 109. O filósofo. Sabido que reli a carta, antes e depois do almoço, sabido fica que almocei, e só resta dizer que essa refeição foi das mais parcas da minha vida, um ovo, uma fatia de pão, uma xícara de chá. Não me esqueceu esta circunstância mínima, no meio de tanta coisa importante obliterada escapou esse almoço.
A razão principal poderia ser justamente o meu desastre, mas não foi. A principal razão foi a reflexão que me fez o Quincas Borba, cuja visita recebi naquele dia. Disse-me ele que a frugalidade não era necessária para entender o humanitismo, e menos ainda praticá-lo, que esta filosofia acomodava-se facilmente com os prazeres da vida, inclusive a mesa, o espetáculo e os amores, e que, ao contrário, a frugalidade podia indicar certa tendência para o ascetismo, o qual era a expressão acabada da tolice humana. Veja São João, continuou ele, mantinha-se de gafanhotos, no deserto, em vez de engordar tranquilamente na cidade, e fazer emagrecer o farisaísmo na sinagoga. Deus me livre de contar a história do Quincas Borba, que aliás ouvi toda naquela triste ocasião, uma história longa, complicada, mas interessante. E se não conto a história, dispenso-me outro sim de descrever-lhe a figura, aliás muito diversa da que me apareceu no passeio público. Calo-me, digo somente que se o principal característico do homem não são as feições, mas o vestuário, ele não era. O Quincas Borba era um desembargador sem beca, um general sem farda, um negociante sem déficit. Notei-lhe a perfeição da sobrecasaca, a alvura da camisa, o asseio das botas. A mesma voz, roufanha outrora, parecia restituída à primitiva sonoridade. Quanto à gesticulação, sem que houvesse perdido a viveza de outro tempo, não tinha já a desordem, sujeitava-se a um certo método. Mas eu não quero descrevê-lo. Se falasse, por exemplo, no botão de ouro que trazia ao peito, e na qualidade do couro das botas, iniciaria uma descrição, que omito por brevidade. Contentem-se de saber que as botas eram de verniz. Saibam mais que ele herdara alguns pares de contos de réis de um velho tio de Barbacena. Meu espírito, permitam-me aqui uma comparação de criança. Meu espírito era naquela ocasião uma espécie de peteca. A narração do Quincas Borba dava-lhe uma palmada, ele subia, quando ia cair, o bilhete de Virgília dava-lhe outra palmada, e ele era de novo arremessado aos ares, descia, e o episódio do passeio público recebia-o com outra palmada, igualmente rija e eficaz. Cuido que não nasci para situações complexas. Esse puxar e empuxar de coisas opostas, desequilibrava-me, tinha vontade de embrulhar o Quincas Borba, o Lobo Neves e o bilhete de Virgília na mesma filosofia, e mandá-los de presente a Aristóteles. E contudo, era instrutiva a narração do nosso filósofo, admirava-lhe sobretudo o talento de observação com que descrevia a gestação e o crescimento do vício, as lutas interiores, as capitulações vagarosas, o uso da lama. Olhe, observou ele, a primeira noite que passei na escada de São Francisco, dormia inteira, como se fosse a mais fina pluma. Porque fui gradualmente de cama de esteira ao catre de pau, do quarto próprio ao corpo da guarda, do corpo da guarda ao xadrez, do xadrez à rua. Quis expor-me finalmente à filosofia, eu pedi-lhe que não. Estou assaz preocupado hoje e não poderia atendê-lo, venha depois, estou sempre em casa. Quincas Borba sorriu de um modo malicioso, talvez soubesse da minha aventura, mas não acrescentou nada. Só me disse estas últimas palavras à porta: venha para o humanitismo, ele é o grande regaço dos espíritos, o mar eterno em que mergulhem para arrancar de lá a verdade. Os gregos faziam-na sair de um poço. Que concepção mesquinha! Um poço. Mas é por isso mesmo que nunca atinaram com ela. Gregos, subgregos, antigregos, toda a longa série dos homens tem se debruçado sobre o poço, para ver sair a verdade, que não está lá. Gastaram cordas e caçambas, alguns mais afoitos desceram ao fundo e trouxeram um sapo. Eu fui diretamente ao mar. Venha para o humanitismo. Capítulo 110. 31.
Uma semana depois, Lobo Neves foi nomeado presidente de província. Agarrei-me à esperança da recusa, se o decreto viesse outra vez datado de 13, trouxe, porém, a data de 31, e esta simples transposição de algarismos eliminou deles a substância diabólica. Que profundas que são as molas da vida. Capítulo 111. O muro. Não sendo meu costume dissimular ou esconder nada, contarei nesta página o caso do muro. Eles estavam prestes a embarcar. Entrando em casa de Dona Plácida, vi um papelinho dobrado sobre a mesa. Era um bilhete de Virgília. Dizia que me esperava à noite, na chácara, sem falta. E concluía: o muro é baixo do lado do beco. Fiz um gesto de desagrado. A carta pareceu-me descomunalmente audaciosa, mal pensada e até ridícula. Não era só convidar o escândalo, era convidá-lo de parceria com a risota. Imaginei-me assaltar o muro, embora abaixo e do lado do beco, e, quando ia galgá-lo, via-me agarrado por um pedestre de polícia, que me levava ao corpo da guarda. O muro é baixo. E que tinha que fosse baixo. Naturalmente Virgília não soube o que fez, era possível que já estivesse arrependida. Olhei para o papel, um pedaço de papel amarrotado, mas inflexível. Tive comichões de o rasgar, em 30.000 pedaços, e atirá-los ao vento, como o último despojo da minha aventura, mas recuei a tempo, o amor próprio, o vexame da fuga, a ideia do medo. Não havia remédio. Se não ir. Diga-lhe que vou. Aonde? Perguntou Dona Plácida. Onde ela diz que me espera. Não me disse nada. Neste papel. Dona Plácida arregalou os olhos, mas esse papel, achei-o hoje de manhã, nesta sua gaveta, e pensei que... Tive uma sensação esquisita. Reli o papel, mirei-o, remirei-o, era, em verdade, um antigo bilhete de Virgília, recebido no começo dos nossos amores, uma certa entrevista na chácara, que me levou efetivamente a saltar o muro, um muro baixo e discreto. Guardei o papel e... tive uma sensação esquisita. Capítulo 112. A opinião. Mas estava escrito que esse dia devia ser o dos lances dúbios. Poucas horas depois, encontrava-me eu com o Lobo Neves, na Rua do Ouvidor, e falamos da presidência e da política. Ele aproveitou o primeiro conhecido que nos passou a ilharga, e deixou-me, depois de muitos cumprimentos. Lembra-me que estava retraído, mas de um retraimento que forcejava por dissimular. Pareceu-me então, e peço perdão à crítica, se este meu juízo for temerário. Pareceu-me que ele tinha medo, não medo de mim, nem de si, nem do código, nem da consciência, tinha medo da opinião. Supus que esse tribunal anônimo e invisível, em que cada membro acusa e julga, era o limite posto à vontade do Lobo Neves. Talvez que ele já não amasse a mulher, e, assim, pode ser que o coração fosse estranho à indulgência dos seus últimos atos. Cuido, e de novo insto pela boa vontade da crítica. Cuido que ele estaria pronto a separar-se da mulher, como o leitor se terá separado de muitas relações pessoais, mas a opinião, essa opinião que lhe arrastaria a vida por todas as ruas, que abriria minucioso inquérito acerca do caso, que coligiria uma a uma todas as circunstâncias, antecedências, induções, provas, que as relataria na palestra das chácaras desocupadas, essa terrível opinião, tão curiosa das alcovas, obstou a dispersão da família. Ao mesmo tempo tornou impossível o esforço que seria a divulgação. Ele não podia mostrar-se ressentido comigo, sem igualmente buscar a separação conjugal, e teve então de simular a mesma ignorância de outrora, e, por dedução, iguais sentimentos. Que lhe custasse, creio, naqueles dias, principalmente, viu de modo que devia custar-lhe muito. Mas o tempo,
e é outro ponto em que eu espero a indulgência dos homens pensadores. O tempo caleja a sensibilidade, e oblitera a memória das coisas. Era de supor que os anos lhe despontassem os espinhos, que a distância dos fatos apaga seus respectivos contornos, que uma sombra de dúvida retrospectiva cobrisse a nudez da realidade, enfim, que a opinião se ocupasse um pouco com outras aventuras. O filho, crescendo, buscaria satisfazer as ambições do pai, seria o herdeiro de todos os seus afetos. Isso, e a atividade externa, e o prestígio público, e a velhice depois, a doença, o declínio, a morte, um responso, uma notícia biográfica, estava fechado o livro da vida, sem nenhuma página de sangue. Capítulo 113. A solda. A conclusão, se há alguma no capítulo anterior, é que a opinião é uma boa solda das instituições domésticas. Não é impossível que eu desenvolva este pensamento, antes de acabar o livro, mas também não é impossível que o deixe como está. De um ou de outro modo, é uma boa solda a opinião, e tanto na ordem doméstica, como na política. Alguns metafísicos biliosos têm chegado ao extremo de a darem como simples produto da gente xoxa ou medíocre, mas é evidente que, ainda quando um conceito tão extremado não trouxesse em si mesma resposta, bastava considerar os efeitos salutares da opinião, para concluir que ela é a obra superfina da flor dos homens, a saber, do maior número. Capítulo 114. Fim de um diálogo. Sim, é amanhã. Você vai a bordo? Está doida? É impossível. Então, adeus. Adeus. Não se esqueça de Dona Plácida. Vá vê-la algumas vezes. Coitada. Foi ontem despedir-se de nós. Chorou muito. Disse que eu não a veria mais. É uma boa criatura, não é? Certamente. Se tivermos de escrever, ela receberá as cartas. Agora até daqui a talvez 2 anos? Qual? Ele diz que só até fazer as eleições. Sim? Então até breve. Olhe que estão olhando para nós. Quem? Ali do sofá. Separemo-nos. Custa-me muito. Mas é preciso. Adeus, Virgília. Até breve. Adeus. Hotel Faroux, um sujeito que, segundo dizia o dono da casa, havia servido nos famosos Very Veffrour, de Paris, e mais nos palácios do Conde Molay e do Duque de La Rochefoucauld. Era insigne. Entrou no Rio de Janeiro com a polca. A polca, M. Proudhon, o Tivoli, o baile dos estrangeiros, o cassino, eis algumas das melhores recordações daquele tempo, mas sobretudo os acepipes do mestre eram deliciosos. Eram, e naquela manhã parece que o diabo do homem adivinhara nossa catástrofe. Jamais o engenho e a arte lhe foram tão propícios. Que requinte de temperos! Que ternura de carnes! Que rebuscado de formas! Comia-se com a boca, com os olhos, com o nariz. Não guardei a conta desse dia, do contrário. É muito provável que a deixasse nestas páginas, sei que foi cara. Ai dor. Era-me preciso enterrar magnificamente os meus amores. Eles lá iam, mar em fora, no espaço e no tempo, e eu ficava-me ali numa ponta de mesa, com os meus 40 e tantos anos, tão vadios e tão vazios, ficava-me para os não ver nunca mais, porque ela poderia tomar e tomou, mas o eflúvio da manhã quem é que o pediu ao crepúsculo da tarde? Capítulo 116. Filosofia das folhas velhas. Fiquei tão triste com o fim do último capítulo que estava capaz de não escrever este. Descansar um pouco, purgar o espírito da melancolia que a empacha, e continuar depois. Mas não quero perder tempo. A partida de Virgília deu-me uma amostra da viuvez. Nos primeiros dias meti-me em casa, a fisgar moscas, como Domiciano,
se não mente o suetônio, mas a fisgá-las de um modo particular, com os olhos. Fisgavas uma alma, no fundo de uma sala grande, estirado na rede com um livro aberto entre as mãos. Era tudo, saudades, ambições, um pouco de tédio, e muito devaneio solto. Meu tio cônego morreu nesse intervalo, e tem 2 primos, e eu não me dei por abalado, levei-os ao cemitério, como quem leva dinheiro a um banco. Que digo? Como quem leva cartas ao correio, selei as cartas, meti-as na caixinha, e deixei ao carteiro o cuidado de as entregar em mão própria. Foi também por esse tempo que nasceu minha sobrinha Venância, filha do Cotrim. Morriam uns, nasciam outros, eu continuava as moscas. Outras vezes agitava-me. E às gavetas, entonava as cartas antigas, dos amigos, dos parentes, das namoradas, até as de Marcela, e abria-as todas, lia-as uma, e recompunha o pretérito. Leitor ignaro, se não guardas as cartas da juventude, não conhecerás um dia a filosofia das folhas velhas, não gostarás o prazer de ver-te, ao longe, na penumbra, com um chapéu de 3 bicos, botas de 7 léguas e longas barbas assírias, a bailar ao som de uma gaita anacreôntica. Guardam as tuas cartas da juventude. Ou, se te não apraz o chapéu de 3 bicos, empregarei a locução de um velho marujo, familiar da casa de Cotrim, direi que, se guardares as cartas da juventude, acharás ocasião de cantar uma saudade. Parece que os nossos marujos dão este nome às cantigas de terra, entoadas no alto mar. Como expressão poética, é o que se pode exigir mais triste.